Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões. Muito bem, o nome já está caindo na boca. Eu decorei, depois de quantos anos? Do povo. Depois de 2 anos e meio. Quase 2 anos, o Márcio decorou. Decorei. Muito bem. Bom, e os últimos episódios, a gente está tendo uma grande felicidade de receber aqui grandes mestres, pessoas importantíssimas demais para a história do Kung Fu no Brasil, quiçá no mundo, né? Porque a gente sabe que a gente tem grandes mestres aqui no Brasil que têm feito história não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Então a gente está recebendo hoje aqui o grão-mestre. Quer continuar, Márcio? Senão eu posso me emocionar. Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu tô vendo você. seus olhos marejados. Afinal de contas, você já participou de um curso com o mestre lá atrás. E você também já participou de um curso do mestre? Ah, mas eu era jovem. Muito eu era criança. o quê? Você acha que eu já era assim? Já. Naquela época? Todo mundo aqui era jovem, né? Menos eu. Grão-mestre Marcos Ornô, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço uma o convite grande de vocês honra. Aí. A honra é minha. Muito obrigado aí pela presença, pelo convite. O Gil, o Márcio, nosso amado diretor, o Igor. Isso. Você viu, hein? E que, inclusive, aproveitando, olha a caneca que eu estou usando hoje aqui, viu? Nossa Senhora, mas personalizada, gente. Isso aí é referência para quem sabe de onde que é isso daí. Não, sim. Sabia que era personalizado. Pois é. É do Gugu? Programa Não, do Gugu? não. Você Não, é daquele grupo de rock lá. Isso é um isso é Não? um clássico. Não conheço. Ok, bom, seguindo aqui, eu fiz uma colinha, na verdade não foi eu que fiz, foi o próprio grão-mestre que fez e me mandou. Foi meu filho que fez, era? Ah, muito obrigado. Fui eu que faço nada. Quem fez? O Marquinhos. O Marquinhos. Obrigado, Marquinhos, pela Inclusive, contribuição. Marquinhos é um convidado quando vier Quando para estiver em São Paulo, por com favor, certeza. já fica aí o convite. Grão-mestre de Kung Fu no sistema Runka. Runka. Eu gosto da Runka. pronúncia tradicional. Mestre em Tai Chi Chuan na linhagem Yan. Formado também nos estilos chineses Fei Hok Pai, Louva-a-Deus do Sul, Yi Chuan, Baguazhang, Xi Yin Quan. E professor de kickboxing e Kali Esgrima. E também é especialista em medicina tradicional chinesa desde 1986. Já estava nascido, Igor? Não. Poxa vida, hein? Nasci em 87. E uma outra coisa, é o primeiro brasileiro a praticar Kung Fu. Eu acho que a gente podia começar por aí. Sim. O que você acha, Márcio Augusto? Não, mesmo porque eu acho que é uma baita referência. Isso a gente está falando mais ou menos em que ano, mestre? Eu comecei em 1965. Caramba. 65. Já era nascido? É muita história. Não era nascido. Nem eu. Acho que nem o pai de vocês era nascido aqui. Eu comecei em 65 com o mestre Xiu Ping Lo, grão-mestre Xiu Ping Lo. Sim. Também conhecido como Lop Xiu, Sim, né? sim. Uhum. Ele na época, inclusive, ele era... O termo hoje quase não é usado mais, mas ele era um mascate. Como? Mascate. Mascate, o que Ele mascate? vendia, ele ia sim. de porta em porta vendendo tá. coisas chinesas, badulaques, perfuminho, Sei. entendeu? O que, na época é o que ele fazia aqui para poder sobreviver. Porque Desculpa, ele chegou... mas, o senhor tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Já estava quase fazendo 7, Aham. né? E o que aconteceu? O mestre Lope, ele era, assim, apesar de não falar muito bem o português, ele era muito comunicativo. Muito comunicativo. Ele tinha, assim, um grande dom, principalmente com as mulheres. E ali, quando ele chegava na rua ali, juntava uma meia dúzia de vizinhas para dar atenção para ele, comprar coisa que não precisava, só para... Entendeu? Ele sempre teve muito talento nessa área, além dos outros talentos dele. Entendeu? O mestre Lope era muito talentoso. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer amizade com as mulheres lá, né? E ele começou a dar aula de yoga. Então ele começou a dar aula de yoga na sala da minha casa. E aí juntava umas 3, 4 vizinhas, e aí elas iam treinar ali na sala e ficavam fazendo yoga, no tapete mesmo, não tinha mat, não tinha nada disso. O mestre Lope, ele era muito hábil na prática do yoga. Ele tinha assim, uma flexibilidade fantástica, né? Entendeu? Ele tem fotos dele na academia, Sim, assim. eu lembro de umas fotos. Ele tinha assim, muito flexível, ele era muito flexível. E ele fazia muito bem as posturas, né? O mestre Lope, ele era assim, posturalmente falando, perfeito, né? Eu sempre achei. E aí o que acontece? Ele começou a dar aula, né? E aí eu ficava lá, criancinha, olhando, fazendo yoga e tudo mais. Minha irmã começou a fazer também yoga, né?
Ela tem 2 anos a mais do que eu, então ela já tinha uns 8, né? Ela começou a fazer junto, né? E aí eu ficava olhando, aí ele falou assim, eu não consigo falar do Mestre Lopes sem imitar ele falando. Ele falou assim, eu ensino outra coisa também, né? Mako, eu ensino outra coisa também. E aí, Kung Fu, eu ensino Kung Fu. Ele pronunciava Kung Fu, na maneira, né? Na maneira bem cantonesa de pronunciar, né? E aí ele, Kung Fu. E o que era Kung Fu? Ninguém sabia, não existia Kung Fu no Brasil antes. Dizem, né, que tinha lá o irmão do mestre Chutilin, mas ele nunca ensinou. Então, os pioneiros mesmo, que a gente considera oficialmente, mestre Wong, primeiro, mestre Chan Kuo-wei, segundo, e terceiro, mestre Xiu Ping Lok, com 1 ano de diferença entre eles. Isso que eu ia falar, talvez tudo muito próximo. Então, muito próximo mesmo, porque o mestre Wong chegou em 59, pelo que eu saiba. O mestre Chan Kuo-wei chegou em 60, e o mestre Lopes chegou em 61. É claro que ele já treinava, ele já estava trabalhando com Kung Fu aqui, mas ele trabalhava junto, o mestre Chan Kuo-wei, ele tinha lá o espaço dele no Centro Cultural, ali na Conselheiro Furtado, e o mestre Lopes trabalhava com ele lá. Só que o mestre Chan Kuo-wei trabalhava com Shaolin do Norte e o mestre Lopes trabalhava com Hung Ka, né? Com o estilo do Sul. Entendeu? Então eles tinham lá o grupo deles, e tinham vários chineses que treinavam juntos. No nosso início de treinamento, eu treinei assim com muitos chineses juntos, eles chamavam todo mundo de primo, né? Era primo, né? Igual primo, era tudo primo, era o Coque, o Ropin, que tinha livraria ali Até hoje. Ele faleceu, né? Ele faleceu? O Ropin faleceu. Né? Não, depois o irmão dele assumiu. Acho que o irmão. O irmão, mas também já deve estar bem velhinho também. Aqui. Nossa, eu comprei umas coisinhas lá na livraria. O Ropin me ajudou muito no Kung Fu. O Ropin, ele gostava muito, ele treinava, tinha um Hung Ka assim, bem estruturado, assim, sabe? Eu gostava bastante. E como eu comecei muito cedo, né? E o mestre Lopes praticamente completou meu processo de criação, né? Porque eu tinha 6 anos, ele me levava para cima e para baixo o tempo todo, né? Eu virei um mascote, né? E aí quando ele começou a trabalhar na casa de um outro rapaz, o Ayrton, que inclusive retornou agora ao treinamento, ficou alguns anos afastado, uns 40 afastado, mas retornou agora. E depois tinha a casa da Laura e a gente ia cada dia da semana na casa de alguém. E aí ele queria montar academia, começou a juntar gente, começou a crescer muito. Aí ele queria montar uma academia. Ele não tinha, assim, na época, condições financeiras, então quem subsidiou isso foi meu pai. Né? Meu pai que emprestou a grana e minha mãe começou como sócia dele desde o começo. Aí nós criou a primeira academia de Kung Fu, porque antes tinha Kung Fu, mas não tinha ainda em academia, era no Centro Social, Centro Social Chinês. Aliás, não era Centro Cultural, Centro Social Chinês. Então não tinha ainda academia. Então a primeira... que a gente sabe, a primeira academia registrada de Kung Fu do Brasil é essa da Rua Catequese, número 72. Entendeu? E ali ele começou. Santo André, perto da estação. Sim. E ali começou. Né? Nós começamos ali, logo na sequência, né? Logo depois ele cresceu tanto, que aí teve a época do boom do Kung Fu, por causa da série do David Carradine, né? Aí teve o boom do Kung Fu, aí teve que mudar a camiseta, a gente tinha que tirar o Kung Fu para botar Kung Fu. Sim. Que até hoje o pessoal pronuncia errado, né? Mas mesmo pronúncia correta é Kung Fu. Entendeu? Então o que a gente começou? A gente começou a crescer muito, e aí ele alugou um outro espaço, né? Junto com a minha mãe, que era sócia dele, que permaneceu sócia a vida toda. E ele alugou um espaço chamado Clube dos Alemães. Aí o espaço era enorme, gigante. E aí a gente funcionava no Clube dos Alemães e na Rua Catequese. Isso a gente está falando mais ou menos em que década ano? de 70. Aí ele já começou a construir, ele comprou lá um terreno, lá em Santo André mesmo, e começou a construir a academia que hoje... Que é o prédio que é o prédio hoje, que está lá até hoje. Tinha muita gente que treinava, mestre? Olha... Na época do auge mesmo, eu vou falar para vocês um número... Mas você que treinou com o mestre Amaral, você vai entender o que eu estou falando. Porque assim, eu me lembro que épocas do mestre Amaral que tinha, vou chutar, talvez uns 400, 500 alunos. Não, lá. tinha mais. O Amaral já me falou, tinha mais. Entendeu? O Amaral ele chegou a ter, naquele espaço pequeno, na Consolação ali, ele chegou a ter 800, 900 alunos ali. Nossa, treinando. Então ele tinha uma aula atrás da outra, era uma aula muito, atrás da outra, uma aula atrás da outra. É absurdo. Lá em Santo André a gente tinha facilidade, depois que mudou para o novo espaço, a gente tinha a facilidade de ter a garagem,
o andar de cima e mais 2 andares para cima ainda. Nós temos 4 andares lá. Entendeu? São 5 andares, mas um andar é de escritório, Sei. consultório e tudo mais. Então são 4 andares que poderiam botar gente para treinar. Nós chegamos a ter, treinando lá, 1.800 alunos. Nossa. Isso minha mãe que me falava, né? Porque eu ainda era bem jovem. Isso na década de 70, mestre? Na década de 70 já chegando, em 80. Já chegando em 80. 1.800 alunos pagantes. E aí a gente continuou. Quem começou a trabalhar com Kung Fu fora da academia fui eu junto com um colega meu. Eu me formei em 1900 e eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos quando eu peguei o que seria o equivalente hoje a uma faixa preta, né? Na época não tinha esse sistema de graduação, a gente usava outro tipo de sistema, né? O mestre Lopes utilizava outra forma de graduação, que parece que até retornou, a Academia Tai Chi até retornou ao método antigo de graduação como o mestre Lopes fazia. Entendeu? Que era o símbolo da camiseta trocando de cor. Mas eu, na minha organização, ainda trabalho com faixa. Como foi adotado? Como foi adotado aí? Entendeu? Mas isso aí também não quer dizer nada, né? Bem na verdade. Também isso é coisa tudo moderna que a gente foi adotando para facilitar Fica mais vendável porque a gente trabalha com isso. Então acaba a gente adaptando, né? Sim. E aí aí demos continuidade, né? Eu passei praticamente a ser eu junto com esse rapaz que hoje é o representante do estilo Ferro Pai em Niterói, no Rio de Janeiro, que é o Valdemir Machado, conhecido como Índio, entendeu? E nós nos formamos junto e nós dávamos aula para o mestre Lopes lá, a gente praticamente coordenava tudo, mas tinha uma turma muito grande lá, né? Tinha bastante aluno antigo, né? Que também ajudava e trabalhava junto, mas nós éramos os mais antigos, né? E até que a gente resolveu, depois do quartel, nós 2 servimos, né? E logo depois do quartel nós montamos nossa primeira academia em São Paulo. O senhor junto com o mestre Índio. Junto com o Índio, né? O mestre Valdemir, né? Aí nós montamos nossa primeira academia em São Paulo, eu montei nos Campos Elíseos, que era em cima da padaria do meu pai. Ele tinha um salão lá vago, eu falei, pai, esse salão aí? Não sabe pra quê, né? Aí ele me alugou, nunca paguei o aluguel para ele, estou devendo até hoje, acho que ele vai me cobrar só na próxima encarnação, porque nessa já era. Entendeu? E nós montamos uma academia lá. Nessa primeira academia nós tivemos, era eu, Índio, e uma figura das artes marciais, que acho que todo mundo conhece, não sei se vocês conhecem, que é o Álvaro de Aguiar Filho. Sim. Entendeu? Álvaro de Aguiar, lutador. Sim, o Álvaro. Então eu tive academia com o Álvaro um ano e pouco ali. E aí o Álvaro foi para Ribeiro de Lima, lá no Bom Retiro, continuou lá. Na época ele ensinava Hapkido, né? Tem histórias dele derrubar um monte de gente na porrada. Eu assisti todas, eu assisti muitas lutas do Álvaro. Eu nunca vi ele. O Álvaro era um lutador fenomenal. Dele... né? Outro dia nós nos encontramos com ele, ainda abria 180 ainda, tava. Falei, Álvaro, o que é isso, meu? Você ainda continua abrindo 180 na sua idade. E ele tem academia ainda? Tem. O Álvaro tem uma organização grande de Muay Thai hoje, ele é bem dedicado no Muay Thai. Foi um dos brasileiros que saiu lá foi para Tailândia e lutou lá Muay Thai com o pessoal. Uau, nossa, vamos trazê-lo também para o Álvaro para vir aqui. O Álvaro é uma figura muito antiga mesmo nas artes marciais e na época um lutador fenomenal, sabe? Muitas histórias, assim. Hoje já estamos todo mundo velho, né? Também já não é mais novo, né? Ele deve ter a mesma idade que eu, porque eu acho que ele era até mais velho do que eu, uns 2, 3 anos. Entendeu? Então ele já não era mais garoto, né? Então acho que ele não luta mais, mas ainda deve dar umas pernadas fortes ainda, né? Ainda deve ter um chute dolorido, viu? Ele deve estar com um chute dolorido ainda, viu? Porque ele batia muito forte com a perna, batia muito forte. Então nessa época a gente começou a ter lá, isso foi em 1979 para 80. Nós começamos a ter essa academia, na 79, né? Nós montamos essa academia lá em cima da parede do meu pai, e aí nós começamos a trabalhar em São Paulo, eu e o Índio. Eu fiquei em São Paulo até 1987. Depois eu retornei para Santo André e continuei trabalhando na época já estava, né, trabalhando com o Ferro Pai, como eu expliquei para você. Sim. Até 92 trabalhei com o Ferro Pai. De 92 em diante eu fiquei com o estilo Runká apenas. Um dos seus professores, inclusive, morava na minha academia, né? Que é um amigo meu. Eu conheci o Cido quando a gente era adolescente ainda. A gente ia treinar Runká na Liberdade, na rua. Fechava a casa de esfirra que a gente ficava lá. A gente ia treinar na rua. Quando a gente não ia para o restaurante do Mestre Wong. E ficava treinando lá dentro do restaurante. Eu cansei de treinar dentro do restaurante do Mestre Wong. O Mestre Wong... Junto com
Junto com o Cido, com o Índio, com essa turma toda. A gente tinha bastante amigos na época, né? Nessa época nós conhecemos legal, também olha o... só, hein? Que bacana. Nós conhecemos o Marcos Túlios, não sei se vocês já ouviram falar, o Marcos Túlios. Túlios? Não. O Marcos Túlios, na verdade, ele hoje não é muito falado, mas ele é um dos grandes pioneiros aqui. Ele ensinava um Kung Fu, que a gente não conhece a referência exata, até hoje eu não sei direito, mas ele ensinava o estilo Tai-San. Tai-San. Tem alunos dele ainda até hoje. Sim. O Marcos Túlio foi e eu considero o Marcos Túlio como o verdadeiro introdutor do kickbox do full contact no Brasil. Porque ele foi o primeiro que começou a dar... Então, inclusive, fui trabalhar com ele uma época na São João Esquina com a Ipiranga, no prédio do Roldan. Da Combate, né? Lá no prédio abaixo da Combate. Sim. A Combate fica lá em cima, né? Naquela época a gente estava usando, acho que era terceiro ou quarto andar, não lembro agora. Na sala que a gente tinha, que era do Roldan a sala. O Roldan tinha musculação embaixo. Isso. Acho que ele era sargento, inclusive. E ali ele ia sublocava pra gente. Então, de segunda, quarta e sexta tinha Karatê Shotokan. De terça, quinta e sábado tinha Full Contact e Kung Fu. A gente tinha matrícula todo dia. Nossa, eu me lembro de ir lá na Combate, lá, e quando eu descia as escadas, parava, você estava tendo ou uma aula de karatê ou uma aula de kickboxing. Tinha nossa, a gente karatês, ficava assim olhando. Imagina eu lá com 14, 15 anos vendo aquilo, os caras... Nossa, putz, isso aqui é demais. Eu trabalhei lá um bom tempo, assim. Todo mundo tinha aluno ali, era uma coisa impressionante, porque aquele prédio subia a gente todo dia, toda hora. E isso é a história do Kung Fu, né? Não, tinha uma loja lá em cima. Que era do Arnaldo. Do Arnaldo, falecido, né? Faleceu há pouco tempo. Eu comprei meu primeiro nunchaku lá. Aquele que você andava na rua, aquele que assim? eu andava, saía da academia com um nunchaku. Na realidade, o Arnaldo, não sei se isso vai entrar para os anais da história, mas o Arnaldo ele era dono de uma banca de jornal que ficava lá embaixo. Ele nem tinha a loja ainda. E aí eu ia comprar com ele, eu comprava revistinha de musculação, uma revistinha de Kung Fu, entendeu? E aí começamos a conversar. Na banca que era na frente do prédio mesmo, que tinha, acho que uma banca na frente do prédio, se não me engano. Exatamente. Né? E aí eu incentivei ele a montar a loja lá em cima, entendeu? Que legal. O Arnaldo, o Nelson, o irmão dele, ele foi um dos primeiros que incentivaram ele, né? Depois eu trabalhei anos com ele lá junto também, na Combate Sport, a revista, né? Sim. Na Combate Sport, depois na Kiai. Impacto, revista Impacto. A revista Impacto era do Roberto também, fiz matéria para eles lá, porque a gente conhecia todo mundo, né? Para quem não é de São Paulo e não conseguiu captar essa referência da Ipiranga com São João, tem a música do Caetano Veloso que fala dessa esquina. E essa esquina não é famosa só por conta dessa música, é famosa também para os amantes de Kung Fu e de lutas, justamente por conta desse prédio que o mestre está citando. Com uma arquitetura bem antiga. Uma arquitetura super antiga e que era muito visitada. A gente ia lá, às vezes, só para... Não, para ir, né? Pra sabe, andar. só para respirar um pouquinho. Não, e os treinos, a academia de musculação pesada mesmo, os treinos, sabe? Eu lembro que eu assisti um campeonato de karatê Kyokushin lá. Do Ademor. Nossa! O Ademor também dava aula lá, acho que citava assim. Nocautes, assim, cada era um nocaute por luta, assim, era um negócio que falava. Ali era um templo mesmo, né? A gente tinha várias artes era marciais, depois até o Arnaldo montou Muay Thai também, então ali já era um local bem... E não é só famoso por causa... Tem uma outra coisa que você está esquecendo. Atravessando a rua, tinha o Rei do Mate... Isso mesmo, é verdade. Isso mesmo. E a linguiça de Bragança. Cinema. Não, cinema é outra história. Ali já é descendo a São João, Não, o cinema tinha um do lado ali, né? Descendo, era descendo. Não era bem do lado, era descendo. Las Vegas. Descendo um pouquinho a São João. Descendo indo pra Paysandu ali. Isso mesmo. Era um isso cinema mesmo. de filme francês? O que era? Não, tinha todos os tipos, mas pra nós o que interessava era o filme de Kung Fu. Tinha muito filme. Porque a gente Shaw chegava, a gente Brothers, pegava o trem em Santo André, pegava, vinha até ali, andava a pé da Estação da Luz até lá, trazia uma mochilinha com bolacha, todinho, tô fazendo propaganda de graça aqui, todinho, era chocolatado em caixinha. Isso. Nada de fazer propaganda. E chegava de manhã, na primeira, era 9 horas da manhã que começava a sessão, e era um filme depois o outro. Um era bom, o outro era porcaria. Era sempre assim, mas a gente ficava assistindo até o final. Ficava assistindo o filme até o último. E saía de lá empolgadaço. Nossa, saía daí ia lutando. E o Ciro também ia, né? Sim, o Ciro também não saía, não saía desses cinemas aí, entendeu? E a gente saía, pegava o trenzão e voltava, feliz da vida, né? Pra Santo André, pro interior. Vinha até Capitar, né? Pra assistir um filme, né? E essa que eu tava falando, assim, atravessava a rua,
Até hoje eu sou viciado em mate batido com leite do rei do mate, sabe? Aquilo aí só tinha lá, né? Não existia É verdade. franquia, né? Entendeu? Então a gente só tomava ali, meu. E tinha linguiça de Bragança do lado. Era bom. Bom, Redumate fica a dica aí, pode apoiar o canal, tá? Sem dúvida. Estamos abertos aí a... É um ótimo pré-treino, né? Essa história, Né? eu acho até hoje um ótimo pré e pós-treino. Delícia. Ô mestre, você falou dessa imagem, né, da Ipiranga, São João, e me lembro, evidentemente eu me reconectei aos filmes de Kung Fu, os filmes clássicos, e foi justamente por isso que eu, particularmente, comecei a buscar Kung Fu. Eu nem sabia exatamente o que era, mas os filmes me despertou esse interesse de ir numa escola, começar a fazer Kung Fu, isso tudo até antes do Bruce Lee, até antes de assistir o Bruce Lee. E ouvindo o mestre falar, eu me lembrei disso, dessa história dos filmes. Eu me lembrei também que a gente tinha uma cena no Kung Fu, nessa época, que me parece que é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Não sei se o mestre concorda com isso ou não, mas eu queria que o mestre falasse um pouco qual era essa cena que existia no Kung Fu nos anos 80. Você tá falando de filmes, assim, dos filmes mais antigos ou não? Não de filmes, agora falando mesmo Kung Fu, o movimento. O movimento, isso. O movimento Kung Fu nos anos 80, porque a gente tem hoje. Que diferenças o mestre O que acontece? Nessa época, claro, tinha vários tipos de filmes. Né? Claro que tinha os filmes que a gente que era preferido. Tirando o Bruce Lee, ele morreu em 73, então todos os filmes dele já tinham passado, né? Que era o que mais se aproximava, vamos dizer assim, dentro de uma certa realidade, vamos dizer assim, né? Porque o Bruce Lee ele não era um cara que fazia muito enfeite, mas não eram meus filmes prediletos. Os meus filmes prediletos eram os do Lau Carleon como diretor, né? Porque eu sou praticante de Runká. E ele foi um dos maiores mestres de Runká do mundo, na minha opinião, né? Então o irmão dele, o Gordon Liu lá, Lau Car... Agora esqueci o sobrenome dele em chinês. Lau Carleon é o nome do irmão. Isso. Lau Carwing era o outro irmão dele. E o Gordon Liu, que todo mundo conhece, né? Então o que acontece? A gente gostava mais desses filmes porque a gente via ali o que a gente treinava. Claro que a gente sabe hoje, não é só hoje, faz muitos anos que a gente sabe que aquilo ali é irreal, né? O Lau Carleon é um extraordinário coreógrafo. E ele fazia muitas coreografias. Mas foge, o que hoje eu acho que está diferente... Hoje está mais próximo do que seria uma luta real, vamos dizer assim. Próximo. Que também não é verdade, né? Entendeu? Mas mais próximo de uma luta real. Hoje você vê alguns praticantes assim que parece que eles estão lutando na realidade, né? Tipo o filme do Donnie Yen e tudo mais, mas também foge muito da realidade também. Não dá, né? No Donnie Yen batendo em 10 faixas pretas de karatê. É ridículo isso, né? Não dá para acreditar mesmo, né? É filme. E filme sempre foi essa história de filme chinês, né? No filme chinês, o chinês sempre bateu no japonês. E no filme japonês, o japonês bate no chinês. Entendeu? Mas isso foge totalmente da realidade. Eu acho que para enfrentar faixa preta de karatê já ia dar um trabalho desgraçado. Entendeu? Um praticante de Kung Fu contra um praticante de karatê. Então acho que já seria a conta certa, né? Entendeu? E com resultados incertos, entendeu? Só ia depender do lutador mesmo, entendeu? Então, mas naquela época, ainda hoje existe isso aí, eu acho que isso aí é só para vender a ideia, né? Eu acho que esses filmes também deram uma reativada, né? Mas não é só hoje não é só isso que vende mais, né? Hoje vende bastante filme de Kali Eskrima, né? De Kali, né? Bourne, o Lion Nilson naquela série que ele faz lá, que ele vai recuperar a filha, lá esqueci o nome dessa série de 3 filmes que ele faz, que ele vai atrás de recuperar a filha. Também ele luta Kali. Hoje a gente tem bastante filmes onde os lutadores lutam a arte marcial filipina, né? Entendeu? Essa arte marcial que o senhor comentou como que é o nome? Kali. Na realidade tem 3 nomes, né? Porque dependendo da região das Filipinas, ou ele chama Arnis, ou chama Kali, ou chama Eskrima. Entendeu? Então depende da região, né? Eu convencionei, porque eu dou aula de Kali Eskrima, então eu convencionei de chamar Kali Eskrima porque foi o que eu aprendi. Eu nunca aprendi nada de Arnis, mas é regional isso aí, né? A escola, praticamente você vai olhar assim, praticamente é a mesma coisa, né? Eu nunca aprendi, mas já fiz assim seminário, fiz curso, né? Workshop, né?
E a gente vê que é tudo igual, na verdade, tudo igual. É arte marcial filipina. Filipina. Tá. Entendeu? Que, na minha opinião, na minha humilde opinião, hoje é a mais adaptada para situações reais. Entendeu? É que a arte marcial que eu vejo que melhor se adapta a situações reais. O senhor aprendeu aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Os dois com quem eu aprendi eram estrangeiros, um chileno e o outro americano de Boston, entendeu? Massachusetts. Então o que acontece? Eu acho essa arte marcial hoje bastante adaptada para situações reais. Ah, mas e o Kung Fu? Kung Fu você tem que adaptar, você tem que saber transformar o que você aprende na forma para a realidade. Eu sempre procurei treinar dentro da realidade. Sim. Entendeu? Eu sempre enxerguei o Kung Fu como luta de guerra, luta real. Entendeu? Eu sou de uma época que a gente ia na academia dos outros para lutar, para desafiar. Desafiar, né? Entendeu? Hoje são todos amigos, né? Não tem mais, graças a Deus que não tem mais isso, né? Já pensou alguém vem me desafiar agora? Mas a gente passou muito por isso na época. E depois a gente fazia amizade com o pessoal, mas a gente ia testar muito o Kung Fu. Entendeu? Eu e o Índio, a gente era os principais do nosso sistema que a gente ia sempre querer testar, né? Na época tinha poucas academias, né? De Kung Fu tinha só a Taisan ali na Rua Prates, em São Paulo. Tinha no Parque Dom Pedro também, da Taisan, que era do Marcos Túlios, né? Tinha do Amaral já na época também, já tinha do Amaral na Consolação. O mestre Chan Coen na Vitorino Camilo, só que aí era o mestre chinês, né? A gente não, muito respeito, né? Porque o mestre Lope e o mestre Chan Coen foram amigos da vida toda, né? E no começo, quando tinha as demonstrações do dia 10 de outubro, que era o aniversário de Taiwan, da independência de Taiwan, ou aniversário oficial de Taiwan, entendeu? A gente fazia demonstração juntos. Ah, que legal. Durante muitos anos, entendeu? Então, assim, aquela primeira geração de alunos que eram só chineses, mas naquela época o mestre Chan Coen só ensinava para chinês. Eu conheci praticamente todos eles, né? Já de criança já. Entendeu? Aquela primeira geração de alunos do mestre Chan Coen. Depois que ele começou a ensinar, quando ele foi para Vitorino Camilo, ele começou a ensinar para brasileiro também. Aí teve vários ali que eu conheci, o Thomas de molequinho, sim, de criancinha, e eu era amigo do Nereu, falecido Nereu Grabalos, grande amigo. Cortei o cabelo por causa do Nereu, uma aposta que nós fizemos. Eu usava o cabelo comprido, não sei se vocês lembram. Eu usava o cabelo. Eu cortei por causa de uma aposta que eu fiz com o Nereu. Aí o Nereu ganhou a aposta, eu tive que cortar o cabelo. E aí não teve jeito. Mas também apostei com ele que ele ia emagrecer e ele emagreceu também. Mas o Nereu também. Muitas saudades dele também, né? Já está na história do Kung Fu brasileiro também, né? Sim. Mestre, nesses desafios de academia, como que era? Você batia na porta lá com todo mundo? Tinha dois tipos. Tinha um desafio que a gente fazia, que era entrar na academia, fazer amizade e depois ir fazer uma lutinha amistosa. Vamos fazer uma lutinha, sem perder a amizade. Uma trocação, vamos perder a amizade. Como a gente tinha academia na Catequese 72, na Catequese número 11 tinha a Kyokushin também de Santo André, ali a gente já fazia uma certa... Aí dava um... A gente, com o Kyokushin a gente fez amizade, né? A gente fez bastante amizade. Terminava como era o nome do mestre lá? Engraçado que o mestre Lope e eles nunca conversaram, eles passavam, ficavam só olhando um pro outro de longe, assim. Aí os nossos assim, ficavam tudo lá esperando os chineses ir embora, os japoneses ir embora, a gente se juntava lá e aí ia treinar junto com o pessoal, né? Que a gente gostava muito de chute, né? Sim. O estilo Hunka tradicionalmente usa muito chute baixo, né? E o estilo Kyokushin, eles, né? Até porque o criador do Kyokushin era coreano de nascença, e essa etnia nasceu para chutar, nunca vi coisa igual, né? Como o coreano chuta bem, então o Kyokushin sempre chutava muito bem. Então a gente ia lá para treinar chute, para pegar as técnicas de chute com o pessoal. Isso tinha 13, 14 anos. Entendeu? Então era muito legal nessa época, fez muita amizade com o pessoal. A gente fez amizade com o pessoal do Taekwondo, né? O mestre Hur ia lá e lutava. Mas em São Paulo, quando a gente montou a academia, já subia o pessoal quem que é o bom aí? E a gente era desafiado. A gente não desafiava mais, a gente era desafiado. E esses desafios vinham de quais escolas, mestre, lembra? Não era nem de escola, era de gente... Tinha gente louca no meio da... Eu nunca vou esquecer uma vez, porque minha primeira academia ficava no terceiro andar, né? Era a padaria do meu pai no primeiro, né? No térreo, no segundo andar, né? Tinha um restaurante também que era do meu pai no segundo, e no terceiro andar tinha o salão.
E era uma escadaria do lado da padaria enorme, assim, né? E um dia eu tô chegando lá, o índio já tava lá, quando eu vejo um cara rolando lá de cima. Eu tive que passar assim pro cara rolar. E aí ele estava assim, não, volta mais aqui, hein? Era um cara que entrou lá desafiando, o índio deu um pau nele. Sabe, era coisa muito louca isso. Hoje não acontece mais nada disso. Entre nós, o Kung Fu nunca acontecia. A gente nem não tinha briga. A gente não brigava. Até porque o Amaral, meu amigo, desde que eu conheço ele, ele é mais velho do que eu de idade, ele já tinha academia faz tempo lá, depois eu montei na Brigadeiro, e a gente praticamente tinha poucas academias na época. Sim. E a gente trabalhava junto, né? Porque inclusive você, né, falou que fez curso. Fiz cursinhos. O Amaral sempre me chamava para curso, sempre. Ele gostava muito de... Fiz curso, acho que de Tiná com o senhor, fiz lá de Rungá. E fora que eu comprava também os óleo elétrico. Famoso isso, hein? Famoso. O que é isso? Que você fazia uma mistura de... Não, aquilo ali que você está confundindo uma coisa. Você está confundindo esse óleo elétrico que você passava nas articulações, não era eu que fazia, com um produto... Não, mel, era um mel que você fazia. Chamava super energético. Isso, super energético. Super energético. O óleo era do peixe elétrico da Amazônia. Não, era o peixe isso elétrico. Aí era outra coisa. Era mel. O que eu vendia era o super energético. Super era energético. Mel, guaraná, catuaba, marapuama e fácil O manipular. Márcio toma até hoje. Comprei isso, muito. Não essa fórmula, mas ele toma até hoje. Comprei muito. Hoje, para você tomar essa forma, você tem que ir no Rei do Mate mais uma vez, ó, o Rei do Mate aqui. Porque agora eles misturam com açaí lá, eles misturam guaraná em pó, catuaba, marapuama e fáfia. Entendeu? Acho que pegaram de mim essa forma. O senhor ainda comercializa? Não, faz tempo. Eu poderia estar até hoje, né? Porque amigos meus da época que começaram com o suplemento estão milionários hoje. Eu podia estar milionário hoje. Nossa, super energético. Agora me veio até o rótulo. Todas as academias de São Paulo vendiam. Por isso que eu também tinha amizade com todo mundo, né? Porque todo mundo vendia isso. O Wagner vendia, o Wagner Tome, o Wagner ali também aluno Amaral, o mestre Wagner, Irineu. O Irineu. O Irineu, o De Paula, o Serra, todo mundo vendia super energético. Sim. Eu vendi em todas as academias de São Paulo, né? Todo mundo vendia. Então eu tinha amizade com todo mundo, né? Aquele menino que treinava com... que hoje ele treina com o Franqui, tem a academia na Lapa ali. O Reinaldo. Reinaldo, não é Reinaldo. Oh, meu Deus. Alex? Não. O Alex Lowe é o representante, mas é o... Meu Deus, o Renato? Renato. O Renato. Isso que era... Deus, Renato, meu amigo, pô. Treinamos junto, eu e o Renato treinamos junto lá no Mestre Amaral. Sim. Entendeu? Ele também vendia, todo mundo. Era praticamente... Entendeu? Depois eu parei de fazer porque meu consultório exigia muito de mim, né? Eu tinha que escolher entre ser um praticante de medicina chinesa ou um vendedor de mel com guaraná. Ô, mestre... Deixei de vender mel com guaraná e ganhar mais dinheiro para ganhar menos fazendo medicina chinesa. Ô, mestre, mas como que é pro senhor? A mãe do senhor treinou? Né? Minha mãe fazia yoga e tai chi. Mas ela... fez Kung Fu também, um pouco, mas pouco. Era sócia do Mestre Lopes. Depois o senhor... Minha irmã... Meu pai também treinou com ele uns 5 anos, mais ou menos. E hoje os filhos... Meus filhos treinam, meu neto já está treinando. São sucessores, né, do senhor. Como que é isso para o senhor? Deve ser Olha, muito honroso, né? Isso apesar de... Me parece... Sabe o que acontece? Me parece um processo muito natural para mim, sabe? Eu vejo que as pessoas comentam... Engraçado você ter comentado sobre isso, Márcio, mas eu vejo isso de uma forma natural, porque foi desde sempre. Sim. Entendeu? Eu digo isso porque o meu filho tem 22 anos. Ele treinou... até os... Achei que você tinha 22 anos. Obrigado. Ele treinou... Ganhou o dia. Obrigado. Então ele treinou até os seus 18, mais ou menos. Aí depois ele parou, mas está no esporte envolvido. Minha filhinha, de vez em quando faz aula, meu filho... E as pessoas me perguntam. Eu também tenho isso. Eles veem o dia todo, academia, vou pra lá. Pra mim foi tão natural, né? Eles querem, acho que, copiar. Assim, eu não fico forçando, tem que fazer. O senhor não forçava os filhos? Não, mais ou menos. vamos analisar isso aí. Minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 44 anos. A minha mãe levava ela porque era o xodózinho dela. Ela levava ela pra academia. Então nem precisava eu levar. Ela passava em casa, pegava ela e levava pra academia. Ficava o dia inteiro com ela. Entendeu? Fazia os aniversáriozinhos dela, era tudo na academia. Tem fotinho, assim, ela com uniformezinho e fazia o aniversáriozinho dela lá, tudo mais. Então já foi. Ela não deu continuidade. Foi fazer balé. Mas os moleques eu praticamente treinava. O Ulisses, que é meu filho mais novo, quando ele nasceu, ele já tinha aqui há meses, eu já ficava
fazendo abertura nele já. Eu já punha ele, tanto que hoje ele é igual o Álvaro, totalmente arregaçado, né? Abertura, já ficava fazendo aberturinha nele, era totalmente natural, porque eu vivia disso, eu vivi disso a vida inteira. Na época eu vendia super energético e tudo mais, mas sempre tive academia e sempre trabalhei com acupuntura. Então eu vivia disso, então era natural. Então é gostoso ver que eles estão dando continuidade. Talvez hoje eu esteja sentindo isso mais, porque eu tenho 3 netos homens, né? Um deles mora aqui em São Paulo, mas a gente não tem tanto acesso, né? Vejo de vez em quando, né? E o do meu filho Ulisses, um deles está treinando. Ele está treinando os 2 estilos, está treinando ferro pai e treinando runcar, entendeu? Então é nele que eu fico mais assim, né? Aí fico brincando com ele, mando ele chutar para ver como é que tá subindo. Coisa de moleque mesmo, né? Coisa que a gente já fazia quando a gente era moleque. Chuta aqui, vamos ver como é que tá subindo a perna, né? Que não é tão importante, mas a gente nunca vai deixar de gostar do chute, né? Sim. Entendeu? Da perna. Então tá chutando alto, ele já tá com 11 anos, vai fazer 11 anos. Então hoje eu sinto mais em função do neto. Nos filhos foi tão natural, né? Os meus 2 filhos trabalham com isso, né? Meu filho mais novo, ele é profissional de educação física, então ele trabalha também com outros aspectos da educação física, dá aula de yoga, lá na Academia Tai Chi de Santo André. E o meu filho mais velho, hoje, ele cuida da nossa... hoje a minha organização, ela está mais estruturada em Curitiba. Então, antes o Douglas foi que levou o sistema para lá, né? Era praticante de ferro pai antes, resolveu passar por runcar e veio me procurar, isso já faz 20 anos atrás. E depois o Gustavo, o aluno dele, começou a dar continuidade. E aí quando meu filho mudou para Curitiba, né? Inclusive casou lá e tem uma filhinha, uma gracinha, inclusive. Entendeu? É a única neta mulher, né? Sabe o que é, né? Acaba pegando mais, né? Mais xodozinho, né? E hoje ele que coordena lá em Curitiba, né? Administra, assim, o sistema, mas nós temos lá... Tava com 4, agora está com 3 unidades, né? 3 unidades, o Leandro, o Gustavo e o Marcos, que dá aula, inclusive, na associação do Clube do Atlético do Banco do Brasil lá. Tá indo bem, tá indo bem. Curitiba sempre foi a nossa... Faz 20 anos que tem se transformado assim no nosso núcleo principal, né? Aliás, um abraço pro pessoal de Curitiba, que eu tô com saudades de ir para Curitiba. No ano passado a gente trabalhou muito online, né? E eles vêm para cá, eles estão vindo para cá. Eu tenho ido para lá pouco. Sim. Mas eu adoro Curitiba, é uma cidade maravilhosa, sabe? Eu moraria lá fácil. Mas eu estou lá em Santo André. Né? Mestre, o senhor dá aula de runcar e então, quais outros hoje, sistemas? O que eu trabalho hoje? Eu trabalho runcar porque é a base da minha organização. Eu só trabalho runcar hoje, Gil, com alunos graduados. Ah, ok. Eu não dou mais aula de iniciantes. Iniciantes. Não dou mais, entendeu? Nem tenho paciência para isso. Mas daria, entendeu? Trabalho, o que eu tenho hoje é mais alunos assim privados, alunos particulares, né? Um deles estava treinando Louva-a-Deus do Sul, que é uma história que a gente precisa comentar aqui também, porque o Louva-a-Deus do Sul aqui no Brasil praticamente não tem. Agora tem alguns outros praticantes aí, né? Que estão praticando, mas antes não... Quando eu iniciei, quando eu treinei, não existia ninguém que ensinava, ninguém que fazia. Que é um estilo Haka, né? Isso, era isso que eu ia perguntar, se tinha a ver com o nome Haka. O estilo Haka, né? Que é o Choka. Isso. Choka. Entendeu? Então, eu estava ensinando Louva-a-Deus do Sul, mas hoje eu prefiro dar aula de Kali Eskrima, assim, aula privada, eu prefiro trabalhar com Kali Eskrima. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com Kali Eskrima. Eu gosto. Eu acho a metodologia fantástica, fantástica. Eu acho uma unificação muito interessante, a maneira que o Felipe... Lógico que tem influência chinesa, claro. Não existe nada no Oriente que não tenha influência chinesa. Isso é ponto pacífico. Entendeu? Mas eu gosto muito da maneira que eles desenvolveram a metodologia de trabalhar com a arte. Entendeu? Porque no Kung Fu a gente parte da mão e vai para a arma. E depois retorna para a mão. Entendeu? E no Kali Eskrima sai da arma, aí da arma que vai para a mão. Entendeu? Então essa metodologia é muito interessante. Então a arma começa sempre pela arma, pelo bastão. Entendeu? Então retorna, né? Então hoje eu trabalho com isso, mas eventualmente trabalho com Tai Chi também, né? Gosto de praticar. Xinyi e Chuan eu treino para mim. Entendeu? Não dou aula. O mestre Sai não está no Brasil. Entendeu? Não perguntei para ele se eu podia dar aula, entendeu? Não tive essa oportunidade,
Então, como eu não perguntei, eu não dou aula de Xing Yi, mas treino para mim. Dou aula, lógico que eu treino com meus filhos, né? Claro. Entendeu? É lógico, para não esquecer também, preciso de 2 para treinar, né? Entendeu? Mas, assim, ensinar Xing Yi, pelo menos a linhagem do mestre Tsai eu não ensino, né? A linhagem dele. O mestre, e onde que o mestre acha que essas artes todas se encontram? Em que... Eu gostaria de falar do Xing Yi. Tá. Xing Yi, porque o Xing Yi ele tem 5 elementos também, igual o Hunka. Ah, mas é diferente. É, totalmente diferente, mas os elementos são os mesmos, né? Da cosmogonia chinesa, né? Fogo, terra, água, mas que inclusive é da medicina, inclusive. O Xing Yi ele é baseado em animais, né? Que foi incorporado depois. São 12 animais, na minha linhagem, 12 animais. E 12 animais, 5 elementos. O Hunka são 5 animais, 5 elementos. Então você, então, poxa, é tudo muito parecido. É e não é. É e não é. Você vai encontrar similaridades. Eu acho que essas raízes estão todas muito interligadas. Nós temos no Hunka uma técnica que chama o tigre arranhando a areia, né? Que é um movimento que você vai fazer aqui, que no Xing Yi o tigre é isso aqui. Entendeu? Eu acho muito semelhante. Sim. Entendeu? Eu acho muito semelhante. Talvez usar a energia de uma maneira diferente. Eu, sinceramente, sua pergunta é muito interessante, viu? Para mim, o que diferencia uma arte para outra é como você trabalha a energia. Porque a forma, o Bruce Lee já dizia assim, só dá para muda muito, só se for com um extraterrestre que tem 5 braços, 3 pernas. Porque nós todos somos a mesma forma. Nós temos a mesma forma, né? Nós temos 2 braços, 2 pernas, cabeça. Alguns nem cabeça tem. Mas basicamente, né? Então não dá para ter assim tanta variação. Você vai ver maneiras diferentes de trabalhar. Você vai ver o Shuai Xiao trabalhando as projeções de um jeito, o judô trabalhando de outro. Mas acaba sendo mais por causa da regra do campeonato, né? Porque o judô você tem regra que permite você cair junto, né? Você faz o ippon, cai junto, no Shuai Xiao você tem que projetar mais limpo. Então vai mudando mais por causa disso. Mas numa luta real, se você cair em cima do cara, também tá valendo, né? Sim. Entendeu? Na realidade, a realidade muda um pouco, né? Como eu já falei desde o começo, eu gosto da arte marcial relacionado com a questão como se aplica na realidade. Entendeu? Gosto de todo o resto da forma, dança de leão, dança de dragão, mas gosto de como se aplica na realidade, como que a gente usa na realidade. Então o que acontece? Estou me perdendo um pouco, estou fugindo da... Não. Estou fugindo, estou falando demais, já estou esquecendo qual que era a pergunta inicial. Então, onde que elas se convergem, onde elas se convergem. Muito bem. Então o que acontece? Vamos falar do Xing Yi. O Xing Yi ele tem uma maneira de utilizar a energia. Eu não considero essa terminologia de escola interna e escola externa como uma coisa real. Isso aí, a gente conhece a história, foi inventado depois. Para mim, Tai Chi, Xing Yi, Pakwa é Kung Fu. Nome genérico. Né? Sim. Nome genérico. Entendeu? Era como metodologia de como trabalha a energia. O Hunka ele tem um trabalho de energia que é baseado na tensão dinâmica. Você trabalha a energia trabalhando sempre uma força dinâmica. O Xing Yi, Tai Chi, Pakwa e Chuan trabalha com postura estática, desenvolvimento. I Chuan, San Tzu Shi, você trabalha com postura e vai criando conexões. Então, para mim, a diferença das artes marciais está relacionada com como que você trabalha a base. É a única diferença. Porque lá na frente, você vai ver um soco é um soco, um chute é um chute. Você vai ver muitas coisas parecidas. Também, para mim, também esse negócio de que chute do norte, mãos do sul, isso também, também não corresponde à realidade. Hoje não existe mais isso. Você vai ver praticantes de Hunka chutando super bem. mas é por causa de influências modernas. Eu não sei porque a gente não tem referência nenhuma. O que nós temos na história, a história a gente fala que o Wong Fei Hung tinha um aluno que era exímio chutador. Qual o chute que ele usava? Qual que era a técnica? Mas era provavelmente Moingur, né? Chute sem sombra. Não sei, porque não tem nada gravado, não tem nada filmado. Nós não sabemos como eles aplicavam, como é que eles lutavam, como é que eles faziam. Lance Wing, o principal aluno dele, ele era instrutor de combate corpo a corpo num grupo militar. Não sei se era milícia ou se era exército formal, né? Naquela época também era tudo, tinha tinha muitos grupos, né? Entendeu? Então a gente não sabe como é que se utilizava. Então fica tudo muito no subjetivo. Porque não tem filmado esses mestres antigos aplicando a arte.
Então, o que a gente tem? Tem os livros do Lancei Wing, dentro do Runcar falando, né? Tem os livros do Lancei Wing que falam que tem umas referências de como se aplica, umas referências muito esquisitas, não sei se aquilo ali também está dentro da realidade. No Xinyi usava no exército, o Xinyi usava no exército, mas também usava só os 5 elementos. A questão dos animais no Xinyi para os animais do Runcar, no Runcar o animal ele é zoomórfico, você imita o animal. Então você vai fazer tigre, você imita uma garra de tigre, você vai fazer a garça, você imita o formato de uma garça com bico, com pescoço, entendeu? Você vai trabalhar a serpente, né? É uma serpente mesmo, parece uma cobra mesmo. Você vai trabalhar o dragão, a gente ninguém sabe. O dragão é um pouco mais complicado, né? Porque também é o que eu sempre falo. É uma imagem também subjetiva, né? Não sabe, mas o dragão o dragão chinês ele é um mix de vários animais, né? E no Xinyi você imita o que seria a energia do animal, é bem diferente, então é muito interessante por causa disso. Você imita, porque quando você vai fazer o dragão, que é o primeiro, né? Você vai imitar como se fosse o dragão mergulhando, né? Que você vai trabalhar a energia para baixo. Então é um trabalho de um dragão mergulhando. Você vai fazer o tigre, é como quando o tigre derruba uma presa, que ele entra com as patas dianteiras para derrubar a presa e depois completar o serviço, né? Então é mais ou menos isso. Você vai fazer andorinha também é o voo da andorinha. Então muda assim a maneira de enxergar a coisa, né? De como que enxerga. Meu mestre, o mestre Sai, meu segundo mestre, treinei alguns anos com ele. O mestre Sai ele era professor, não sei ainda se ele ainda tem esse status, né? Você acha que ele não pratica mais? Ele era professor de filosofia e de história na Universidade de Pequim. Então ele era um chinês extremamente culto. Os primeiros chineses com quem eu tive contato, eles não tinham esse nível de escolaridade, vamos dizer assim, né? O mestre Lope era uma exceção, né? O mestre Lope era uma exceção, porque o mestre Lope ele tocava violino, flauta, ele cozinhava muito bem. É um extraordinário pintor, vocês já viram algumas obras dele, eu tenho 2 quadros dele. Ele assim pintava muito bem, ele era assim um artista, né? Ele era um artista. E o Kung Fu dele era muito artístico. Até hoje, não menosprezando absolutamente nenhum outro mestre. Mas até hoje, em termos de fazer forma, o mestre Lope foi o melhor que eu já vi na minha vida. A forma dele era assim, mas o que tem gravado no YouTube, ele já estava velho quando teve essas filmagens no YouTube. Mesmo assim, uma grande performance, mesmo assim. Mas ele era muito performático, entendeu? E ele fazia a forma assim, ele inventava na hora. Ele não ia fazer nada, ele fazia movimentação livre e ele era muito performático. Entendeu? Ele tinha assim uma maneira de fazer o Kung Fu assim, somente garça, né? Ele era uma garça mesmo, parecia que estava voando, né? Ele era extremamente leve, chutes rápidos, altos, ele fazia assim muito bem. Então o Kung Fu dele era assim, artisticamente falando, era extremamente, porque eu nunca vi ele aplicando também, né? Assim, só com a gente, né? Ensinava a gente. Mas eu nunca, assim, o mestre Lope nunca brigava e tudo mais. Quando tinha que brigar, ele mandava a gente. Discípulos. Já briguei muitas vezes por causa dele. O pessoal, hoje, né, o mestre Lope ele é meio que adorado na academia, né? O pessoal, mas as histórias verdadeiras dele, não, o mestre Lope não gostava de briga. Não. Tá bom. Deixa pra lá, né? Não vamos tirar essa imagem dos alunos, né? Mas ele gostava de uma encrenca. De um trânsito, então, ele era nervoso de trânsito. Eu andava com ele e já assim, eu quero ver a próxima briga qual vai ser, entendeu? Eu tenho testemunha disso. Já sei que eu vou ter que descer do carro. Né? Vou ter que resolver. Mas a gente adorava isso. A gente gostava, porque era brigar com a permissão do mestre, não quer coisa melhor. Entendeu? Porque se a gente brigasse sem a permissão dele, era punição na academia. Sim. Mas com a permissão dele, aí... Com consentimento. Com consentimento, né? Eu nunca vou esquecer uma passagem muito interessante aqui. Eu não sei... Agora os 2 já faleceram, né? Infelizmente, né? Mas é uma passagem que eu fui testemunha, tenho testemunhas até hoje, e a gente conta essas histórias, né? Houve uma época que eles eram muito amigos, mas houve uma época que houve um desentendimento entre o mestre Chiang Kai e o mestre Lope, né? E aí eu e o Índio ficamos servindo de levar carta para um, levar carta para o outro. Aí daqui a pouco marcaram uma reunião no restaurante do mestre Wong, para variar.
né? O mestre Wong, inclusive, acho que estava de mediador lá. E ia ser um encontro. Aí eu falei, meu Deus, você vai ter briga, né? Aí foi o mestre Lope comigo, com o Índio, mais um outro aluno, acho que estava junto o Expedito Pantera, lá de Bragança. Sim. O Pantera Negra estava junto, foi meu primeiro aluno graduado, o Pantera. Olha que legal. Depois ele ganhou tudo aí no Kung Fu, né? Foi lutar K1 também. Entendeu? Então o Pantera foi meu primeiro aluno graduado. Então ele já era um lutador fenomenal já, então já vamos levar o Pantera junto também, né? Pra sair briga. Aí senta na mesa os dois chineses, mais o mestre Wong, começa a falar em chinês. Tava só nós aqui, o pessoal do Shanghai do outro lado, tudo amigo nosso, né? Falei, putz, vou ter que brigar com meus amigos aqui, cara, tudo amigo. Vou ter que bater no Igor. O Igor era aluno do Shanghai? Não, é só... Certo. E aí, daqui a pouco, começaram a dar risada, começaram a se entender, aí senta todo mundo pra comer junto. Falei, oh, que beleza. Bom. Terminou em pizza, melhor dizendo, terminou em comida chinesa, o que é melhor ainda. Aí sentou todo mundo junto, a gente já foi falar com os caras lá, tudo amigo. Falei, ufa, ainda bem que não saiu nada. Mestre, a gente tem dentro das artes marciais o que a gente chama de virtudes marciais, né? O Dan, esse código que permeia Código de ética. Código de ética, enfim. O Bushido, né? Isso, como o Bushido. E a gente sempre debate esse tema aqui no canal com outros convidados. Primeiro trazendo a importância disso, né? O quanto isso permeia as artes marciais. E ao mesmo tempo a gente fala que, inclusive, que isso não é algo que dá para ser ensinado na palavra, falando sobre isso, né? E sim por meio de exemplos. Eu queria que o mestre falasse um pouco para a gente sobre isso, nessa longa trajetória que o senhor tem, como isso fez parte da sua formação e como isso faz parte hoje do processo de formação da sua organização, com seus alunos, enfim, seja na dimensão aulas particulares ou no grupo também. Tá, vamos lá. Isso é também uma ótima pergunta, Gil. Gostei também bastante, porque uma coisa que a minha vida toda eu procurei fazer é desmistificar o Kung Fu. Eu não gosto dessa mistificação. Eu nunca gostei disso, nunca curti essa ideia. Talvez porque logo cedo também fui... Nessa época, o mestre Lope também nem censurava isso. Ele não gostava que eu treinasse outro estilo de Kung Fu. Mas eu treinei kickboxing, né? Comecei até com o Marcos Túlio, mas depois eu fui treinar com o Paulo Zorello. Treinei 17 anos com o Zorello, né? Eu sou formado pela UACO, né? Tenho o segundo Dan internacional da UACO. O Zorello é atleta, lutador. Ele já era lutador de boxe do Pirelli, entendeu? Depois fui sparring dele durante as lutas que ele ganhou 3 vezes o Campeonato Mundial, peso pesado e super pesado. E eu e mais um grupo éramos os sparrings dele, e ele batia pesado. O Zorello era um lutador assim, muito forte. Para quem não sabe, só para referência, o mestre do Batarelli é o Marcos Túlios, tá? Só para entender da onde que é o Marcos, né? Porque eu conheço o Batarelli também desde molequinho, né? Os dois são meus amigos. Entendeu? Eu sempre senti ver que os dois brigassem, o Zorello com o Batarelli, porque eu queria ver essa luta. Acho que todo mundo queria ver. A gente queria ver, mas não saiu, não deixou para lá. Lutadores ali, de exatamente, ponta, né? Então, eram os que apareciam mais na mídia, né? Todo mundo queria ver, né? Zorello versus Batarelli, mas nunca saiu. Era uma coisa do full contact contra o kickboxing, né? Basicamente, era a isca versus o arco, né? Então, a gente queria ver, mas não saiu essa luta até hoje. Ainda dá pra sair, tá? Ainda dá pra organizar. Ainda dá pra fazer um evento. Eu acho que seria legal, né? Seria legal. Naquele evento do Tigres, a gente faz Isso. Monta um ringue. E aí, entendeu? E aí treinava, então já era meio mistificado. Então eu lembro uma ocasião que eu estava junto, eu não vou citar o nome, que também é já falecido, mas porque eu acho que é uma questão aí, esse nome eu não vou citar, mas eu e os Zorello estávamos na academia de um terceiro indivíduo, né? Que era professor, mestre de Kung Fu, professor de Kung Fu. E a gente estava numa sala, como nós estamos agora, e tinha um corredor na frente que passava um aluno dele, ou não passava na porta e cumprimentava, voltava. Passava na porta e cumprimentava. Uma hora ele passou na porta, esqueceu de cumprimentar, o cara... Uma bronca no coitado do menino. Nós estamos aqui com os mestres aqui, você não cumprimentou, o cara... Ai, mestre, desculpa. Eu não gosto disso. Sabe, isso aí não... Sabe, porque eu fui criado esse molequinho com o mestre Lope, chamava de Sifu, por uma questão de respeito, mas era minha convivência com ele era de filho. Entendeu? Eu não tenho essa... Eu acho que o respeito é uma outra maneira, essa coisa imposta. Assim, então, né? eu vi muito isso no Kung Fu brasileiro, muita mistificação, os caras se fazendo de grandes mestres, sabe?
O cara que... muita hipocrisia, sabe? Muita hipocrisia. Então essa mistificação nunca me agradou. Então uma das grandes mistificações é achar que Kung Fu é religião. Kung Fu não tem nada a ver com taoísmo nem com budismo. Mas como? E o Tan, né? Montanha Utan, a montanha e o Shaolin, tudo mais. O que Shaolin desenvolveu de Kung Fu? Nossa, isso aqui eu estou falando uma blasfêmia agora, né? Eu vou ser crucificado. Não, Vai eu ser vou a ser capa do vídeo. crucificado. O Shaolin não desenvolveu nada de Kung Fu. Vai ser a capa, assim. Entendeu? Não, porque existe um bom livro hoje em português, né? Que conta toda essa história baseado em estudos mesmo, né? Arqueológicos e tudo mais, que mostra que os Shaolins aprenderam Kung Fu com militar, pô. Qual o livro, mestre? Você fala? Eu já vou tentar lembrar o nome. Eu tenho É esse o- livro. Do aquele- Apolone? Oi? Do Apolone? Não, não é do Apolônio. Não é aquele um azulzinho, Breve História do Kung Fu? Eu acho que é alguma coisa que assim. tem, acho que é até um monge, Tem, monge é esse lutando. mesmo, É um esse azulzinho. mesmo, é. Ah, Sabe do- qual que é? Sei, acho que o autor é do Chile, não é? Acho que é, se não me Chile, engano. né? Mas É ele de- se baseia inclusive naquele americano que estudou Isso, bastante. acho que é isso. Entendeu? Então hoje existe procurar. muito estudo arqueológico em cima, né? Então essa mistificação ela tem que desaparecer. A arte marcial foi desenvolvida por militar. É arte de guerra. Não adianta inventar que foi um monge assim, assim, assado. Isso é tudo mistificação. Ah, Putitamo, Bodhidharma inventou Kung Fu. Mentira. Mentira. Não inventou nada de Kung Fu. Talvez ele ensinasse alguma respiraçãozinha lá do yoga indiano. Ah, mas ele era kshatriya, ele era guerreiro. Mentira. Entendeu? Claro que existiu depois monges shaolins exímios lutadores. Sim. Claro. Mas aprenderam com militares. Acho que é esse livro aqui, né, mestre? Esse aqui, ó, que tá caindo. Vou esperar aqui. Vai abrir. Esse mesmo. Esse mesmo, né? Esse mesmo. É, esse livro é muito bom. Muito Como bom. que é o Tá nome, tão Márcio? baratinho agora? Como que é o nome? Fala aí pra... Breve História do Fala Kung Fu. melhor, né? É. Quem que é o autor? Tem aí? Tem que ampliar aqui que eu não enxergo. Eu também não. É que tá ruim mesmo aqui, peraí. A gente... Mas vai aparecer aqui. É, não, vai aqui, ó. aparecer aqui. O Mei Cheung, não sei como é que William fala. Azevedo tem brasileiro. William Azevedo. William Azevedo. Acho que é isso chileno. mesmo. Flávia. É, é. E Flávia. Flávia Delgado. É. Entendeu? Acho Tem que eles ocidentais fizeram meio que envolvidos. um pouco de uma tradução. Uma Então, coisa. esse livro é muito- Esse livro foi base nos a gente cursos que a gente utilizou, deu da muito formação bom esse de livro, instrutor. muito bom. Então, se você ler o livro, né? Eu tenho um outro também do Templo Shaolin que fala também em português. Se você ler o livro, você vai ver que tem muita mistificação, né? Aham. Então eu nunca analisei, mas vai cumprimentar Quan Kun. Quan Kun não tem nada religioso. Sim. Você cumprimenta 3 vezes, referência 3 vezes, porque isso é tradição na China, de você reverenciar alguém falecido, né? O antepassado. Hoje o mestre Lope, a foto dele é reverenciada na academia 3 vezes, ele já virou antepassado. Sim. Entendeu? Já faleceu, já é antepassado. Então, o que era a nossa filosofia? É aquilo que o grão-mestre, uma coisa que eu sempre gostei muito em todos os cursos, eu fiz muito curso com o grão-mestre Léo Imamura, meu amigo, eu acho ele uma inteligência fora do comum, entendeu? Um grande responsável pela organização do Kung Fu brasileiro, quando ele foi o presidente, quando ele foi o presidente da federação, depois o presidente da confederação, eu acho que ele deu primeiro o Enio Kuono, que juntou todo mundo, né? Aluno do Chiang Kai. Depois o Léo Imamura, que foi o segundo. Depois do Enio Kuono foi o segundo. Entendeu? Eu acho que é ali que ele organizou o Kung Fu, ele foi responsável pela organização enquanto parte burocrática de federação, de confederação e tudo mais. O Léo ele fala uma coisa que ele chama de vida Kung Fu. Isso. Né? Isso para mim é o que é a filosofia do Kung Fu, essa vida Kung Fu. Como é que o mestre Lope ele falava assim? O mestre Lope ele falava assim, eu me referencio muito pelas coisas que o mestre Lope falava, da mesma maneira que o Léo se referencia em relação ao Moyat, o grão-mestre Moyat, que era o mestre dele. Então a vida Kung Fu era o seguinte, Kung Fu não é para brigar na rua. Ok, concordo plenamente, não é para brigar na rua. Só que você tem uma arma, né? Sim. Você tem que se defender quando precisar. Então você melhor ter uma faca afiada do que 10 facas cegas. Legal, então vamos praticar uma coisa, tentar melhorar aquilo e em função, né, focar naquilo e aqui nós vamos deixar de lado aquilo que você não tem expertise, entendeu? Então isso aí na vida você pode fazer isso, entendeu? Então a gente começou a transformar isso disso para a vida, como que você vai usar. O mestre Lope falava assim, 3 pessoas juntas, uma delas é o seu mestre.
Um tem para ensinar o outro para o outro. Nós estamos aqui em 4. Né? Você tem conhecimentos que eu não tenho, eu tenho conhecimentos que vocês não têm. Cada um de nós tem conhecimentos que a gente não, que os outros não têm. Então todo mundo aqui é mestre de todo mundo. Você é meu mestre, eu sou seu, o Gil é nosso mestre, o Igor é mestre de todo mundo aqui, porque só ele sabe mexer. É isso aí. Só ele sabe mexer nessas coisas aqui, entendeu? Então quer dizer, todo mundo tem um conhecimento. Então o que isso ensina? Ensina que a humildade do praticante é uma coisa inerente. Você tem que, não é porque você sabe dar um soco, um chute, que você é melhor que o outro. Né? Você não é melhor do que ninguém. A gente pratica arte marcial porque a gente ama isso. Vocês são praticantes de Kung Fu, de arte marcial chinesa, entendeu? Eu também sou. Nós amamos isso. Para mim, nós somos tudo irmão dentro da arte. Entendeu? Eu pratiquei um pouco de Shen também. Na época que eu treinava com o Danny Hu, tinha um rapaz chamado Kennedy lá que dava aula de Shen. Né? Não sei nem a origem direito, de quem que ele era aluno, não lembro, né? Não lembro. Mas praticava o estilo Shen com ele, entendeu? Então é tudo irmão, nós somos todos praticantes de arte marcial chinesa e nós nos irmanamos em função disso. Sim, sim. E todos nós temos conhecimentos que os outros não têm. E isso faz com que todos nós sejamos iguais. O que eu vejo hoje é a mistificação, né? O cara chegou a mestre. Hoje tudo é só título isso. Isso é só título para que as pessoas tenham um referencial, né? O aluno novo, quem que é o mestre, quem que é o grão-mestre, quem que é o professor, quem que não é. Para que ele tenha só os referenciais para quem que ele vai pedir orientação dentro da prática. Só que o que eu conheci de mestre brasileiro, entre aspas aqui, que na vida pessoal dele não tinha nada de mestre, entendeu? O termo mestre ele é muito, né? Porque eu prefiro mesmo a terminologia chinesa, né? Shifu, professor pai. Sim. Shikun, professor avô. Sim. Essa aí eu acho que isso dá uma ideia melhor do que a arte marcial. Sim. As traduções, mestre, grão-mestre, acaba sendo um pouco fora do que é a realidade. Porque mestre para mim, o único assim, era Zeus, Krishna, né? Krishna, Jesus tá falando Cristo, uma coisa que o meu Shifu, Buda, esses eram mestres, né? O meu Shifu, quando eu encontrei com ele a primeira vez, e ele ouvia a gente falar mestre, ele... Não, mestre é aquele mestre espiritual. Exatamente. Eu não, é chinês. É Shifu, é um pai de ensinamento para você naquilo Exatamente. que a gente dentro da família marcial. Naquilo que a gente tá tendo uma troca aqui agora. Exatamente. Eu penso dessa forma, porque eu vi muita hipocrisia na arte marcial. O Kung Fu, ele não sei se alguma coisa no Kung Fu deu errado lá atrás, que possibilitou assim muita gente vindo do nada sem ter nenhum tipo de herança, vamos dizer assim, né? Sem ter nenhuma, né? E que dá aula, eu já vi para as pessoas que praticavam, eu não vou citar nomes aqui. Sim. Mas eu já vi gente que dava aula de Kung Fu espiritual, porque aprendia com extraterrestre, sei lá se era terrestre. Eu vi, tem canal no YouTube até hoje, entendeu? Então, eu não, né? Eu tive que fazer Mapu mesmo. Sim, é. Suar a camisa. Como eu era bem chatinho, eu estava sempre tomando castigo, era Mapu de frente para a parede, e o mestre me esquecia lá. Quando eu via, passava 2 horas de Mapu ali. Sabe? E ele tinha olho na nuca, né? Começava a levantar assim, ele... Entendeu? Então, para mim, Kung Fu é isso. Kung Fu é trabalho árduo. Sim. A filosofia é aquela filosofia de guerreiro. Qual que é a filosofia do Kung Fu? É a mesma filosofia que tem numa organização militar, na minha opinião. Entendeu? Respeito ao mais velho, respeito a quem está mais acima, de obediência, como se fosse uma organização militar, que foi assim que nasceu o Kung Fu. Marcial vem de Marte, deus greco-romano, né? Deus romano, no caso, né? Ares, né? Da guerra. Foi assim que surgiu o Kung Fu e todas as outras artes marciais. Entendeu? Ah, mas não, tem arte marcial que é... filosoficamente é muito espiritualizado, o Aikido, por exemplo. Gente, estuda a história do Morihei Shiba. Vê quem era o mestre dele. Entendeu? Sokaku Takeda viajando por uma região lá que tinha uma turma de ladrões e assassinos. Depois que ele passou pelaquela região, essa turma sumiu. Nunca ninguém ia achar os corpos. Entendeu? Morihei Shiba, antes de fundar o Aikido, ele fazia Aikibudo, Aiki Jiu-Jitsu. Era... Eu treinei Aikido bastante tempo com o mestre Severino, Sensei Severino, falecido também. Tá morrendo todo mundo, daqui a pouco é a minha vez também. Depois dei continuidade com um que já esteve aqui, meu amigo Wagner Tomi, né? Eu treinava Aikido com ele.
Entendeu? Então, que inclusive acho que Sim. trabalha com você, né? Sim, meu grande mestre, Então, Sensei Wagner Tome. então nós temos algo em comum, né? Treinei Aikido com ele. O Wagner é um fenômeno no Aikido, né? Muito bom, muito prático, muito técnico, muito técnico. Então, tudo hoje as artes marciais têm essa conotação, o pessoal do Aikido. Eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Isso eu vou citar nomes, tá? Vou citar nomes porque... Gostamos de nomes. Eu fui chamado para dar uma palestra de Tai Chi na Escola de Enfermagem da USP. Tinha mais de 40 pessoas lá na época, todas interessadas. A maioria era mulher, né? E todas interessadas em fazer Tai Chi. Eu cheguei a dar aula dentro da Escola de Enfermagem ali, da USP ali. E quem me chamou foi uma orientadora que ela orientava lá e ela era praticante de Tai Chi da linhagem do mestre Liu Pailin. Liu Pailin. Aí papo vai, papo vem, tô lá dando a palestra, eles falando, então Tai Chi é uma arte marcial, e ela me interrompeu. Como Tai Chi é arte marcial? Eu falei, ué, não entendi a colocação. Mas Tai Chi não é arte marcial. Eu falei, essa é nova pra mim. Essa é nova. Como o Tai Chi não é arte marcial? Não, o mestre Liu Pailin nunca me falou que o Tai Chi era arte marcial. Eu falei, o seu mestre era general de Taiwan, né? Ele era general. Sim. Será que ele enxergava o Tai Chi diferente da gente? Ou ele, quando chegou aqui no Brasil, percebeu um mercado, uma fatia mercadológica, então vamos puxar o Tai Chi mais pro lado lá. Eu sempre treinei Tai Chi como se fosse arte marcial. Minha vida toda. Você faz estilo Shen. Sim. Entendeu? Se falar pro pessoal do Shen que o Tai Chi não é arte marcial é quase uma ofensa, né? Entendeu? Ainda tem algum pessoal do Yang que ainda leva a coisa mais pro lado, mas eu sempre treinei Tai Chi como arte marcial. Entendeu? E ela acabou se dispondo comigo na palestra. Uau. E um grupo que tava aí, que ia fazer mais de 40, acabou ficando para um grupo de 6, 7 alunas só. Falei, bom, tudo bem, vamos ensinar para essas 6, 7 meninas, não importa. Ia ser 40 alunas e ia ficar tendo 7. Entendeu? Então existe essa... Tá vendo como existe essa disfunção? O Tai Chi não é arte marcial? Gente, estuda a história do Tai Chi, não precisa ser eu falando. Estuda como é que era, né? Como é que era, quem que era o criador do sistema, né? Quem que era o aluno dele, que o mestre Yang Luchang, que depois foi chamado de sem rival, né? Porque era um lutador fenomenal. Claro que ele fazia Shen, né? Entendeu? Ele lutava o estilo Shen, porque ele formou o estilo Yang, mas não houve assim, né, uma mudança automática, né, do estilo Shen para o estilo Yang, né? Foi mudando, Yang Chenfu que foi modificando, né? Yang Chenfu, o sobrinho neto dele. Mas eles lutavam tudo, era tudo lutador. Sim. Então, não dá pra falar que era todo mundo... E não dá pra falar também que todo mundo era bonzinho, né, mestre? Tipo... Naquela época ainda, mas acho que o Igor tinha um comentário pra ir na linha filosófica de artes marciais e tudo mais, é uma pergunta que eu gosto de puxar aqui. Qual que é a interpretação desse ideograma? Porque tem o lance de parar, né, o ataque e tudo mais, então eu sempre gosto de perguntar qual que é a interpretação pessoal do convidado. Perguntinha, hein? Pra fechar essa pergunta. Perguntinha. Primeiramente, de quem que é essa assinatura aqui? Esse foi aquele presente. Esse é de um amigo calígrafo lá da Vila Shen. Quando eu morei lá, enfim, eu conheci o mestre me apresentou. Você foi para China, foi para Vila Shen. E aí, ele sempre que eu vou para lá, ele virou meio que o calígrafo oficial. Inclusive, o mestre certamente vai visitar a nossa escola, tem muita coisa dele lá. Então, ele é um amigo da família. Esse amigo que escreveu esse U que foi um presente aqui pro Igor. Para mim, marcial é luta. A interpretação disso é da onde surgiu, para que servia, entendeu? Isso aqui é uma arma chinesa, né? E está relacionado com arma de combate. Né? O Kung Fu ele era utilizado desde os primórdios como arma de combate. É claro que hoje a gente vê lá filmes do Tempo dos Três Reinos e a gente vê lá o Quan Kun lutando daquele jeito lá, o Cao Cao de outro jeito, todo mundo, todas aquelas, né? Não dá para saber exatamente. Aquilo ali eu não acredito no Kung Fu na situação de combate, de guerra, que o cara utilizava algum sistema específico. Eles lutavam com arma, né? Lutava, depois perdia a arma, ia com faca, perdia a faca, se agarrava, igual hoje um comando faz. Hoje
Hoje um militar, ele luta, na minha opinião, um militar ele luta do mesmo jeito que lutava naquela época. Mas como? Hoje não, dá tiro, não. Estou falando no combate corporal. Entendeu? Acho que o militar ele luta hoje do mesmo jeito que lutavam os militares de 2000 anos atrás. Eu não acho que os gregos lutavam tão diferente assim. Tudo está estilizado. Isso aí é uma estilização. Isso aí é um conceito estilizado. Para mim é um conceito, a arte marcial ela serve para o combate. Se você não desenvolver os aspectos reais da arte marcial, para mim não serve para nada. Entendeu? Para mim não serve para nada. A arte marcial que é para saúde, isso aí tudo é bônus. Saúde, convivência da academia, irmandade, tudo aquilo que a gente estava falando agora, são bônus que você vai adquirindo com a prática. Agora, se não servir, se não aquilo ali que você está usando, que você está treinando, não servir para você se defender em situações reais, é perda de tempo. Mestre, isso quer dizer então que é mandatório que nas aulas a gente tenha espaço para fazer luta. Seja no Tai Chi, seja no Meihuá, seja no... Sempre. Na minha opinião, sempre. Nas minhas aulas... Faça as formas, mas que você faça contato. Você tem que trabalhar a forma, assim, vamos estilizar a aplicação também. Vamos estilizar. Vamos fazer mas como se fosse um filme mesmo. Vamos estilizar. O que o Lau Carleu faria com essa postura aqui? Vamos fazer isso aqui. Isso aqui tem... Vamos analisar. Chama Duxal, né? Duxal, a discussão da mão, né? Você vai discutir a mão. Vamos ver. Isso aqui tem uma aplicabilidade na situação real? Então vamos lá. Não tem. Descarta. Tem. Utiliza. Desestiliza. Agora vamos tirar a maneira estilizada de fazer a coisa e vamos colocar como que é na realidade. Na realidade, o que é? Uma garra de tigre na garganta. Não precisa fazer o movimento entrando. Sim, defender, é corporal, já vai na garganta, já vai. Essa semana passada eu passei o ano novo na casa de um amigo meu, que ele é lutador de jiu-jitsu, né? Segundo Dan. E aí ele tá sempre querendo me testar. Sempre querendo me testar. Aí ele veio me agarrar, me brincando assim, eu já enfiei o dedo aqui assim, ele falou assim, putz... Mas isso não vale. Pô, mas pô... Assim, eu também tava brincando, claro, na casa dele, né? Enfia dele e falei assim, pô, mas puxa, esses negócios de Kung Fu sempre tem umas coisas que a gente não espera. Eu só enfiei assim, então isso aqui funciona. Funciona, porque você vai pegar uma parte mole, entendeu? Vai enfiar um dedo, que é uma técnica de Runká. Isso aqui funciona, entendeu? Então ele já, né? Só assim, de brincadeira. Então, funciona. Não funciona, esquece. O Runká não tem muita técnica floreada, né? Que nesse mesmo livro eles chamam de Hua Fa, né? Isso. Técnica de flor, né? Sim. A técnica floreada, eu acho que não tem muito a ver hoje no Wushu moderno. Muita técnica que visualmente é lindo de se ver, mas que você vai tentar aplicar, você fala assim... É difícil entender. Difícil de entender. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, que se me puser para colocar, para fazer uma coreografia de balé, daqui a umas 2 horas eu tô aplicando aquilo. Entendeu? Eu vou dar um jeito de aplicar aquela movimentação de uma maneira prática, no real, entendeu? Eu vou descobrir algum jeito de aplicar aquilo. Porque sempre foi a minha facilidade, sempre a forma ela já entrava na minha cabeça, desde criança já... Então eu enchi o saco do mestre Lopes. Para que serve, mestre? Para que serve isso aqui, Sifu? Para que serve? Ele, saco de moleque chato. Mestre, vai fazer uma pula na parede. Não ter que responder, né? Vai fazer uma pula na parede, você está enchendo muito o saco. Porque eu sempre enxerguei a forma como aquilo que é mesmo. Que todo mundo sabe disso. Como um arquivo que você acessa. Antes não tinha nada de documentação, a gente não tinha livro, não tinha acesso, tinha poucos livros, né? Entendeu? É um arquivo para você acessar a movimentação. Você cria uma sequência. Existe muita coisa hoje. Eu não vou citar essa, eu não vou citar nome, mas meu filho me mandou aí um bem conhecido na arte marcial, que o cara tá derrubando os alunos dele só com o poder da mente. Por favor, gente. Você sabe nem o que eu tô falando, né? Eu sei. Eu já tentei, sabia que eu já tentei. Eu também já tentei, mas não deu certo. Nunca deu certo. Entendeu? Sabe, pelo amor de Deus, o que é isso? Vem fazer isso comigo, sinceramente. Olha, eu tô com 64 anos de idade e treino todo dia. Faço musculação todo dia. Eu acho que é importantíssimo. Sim. Estou lesionado hoje porque também era corredor. Me arrebentei correndo, corria 20 km todo dia durante dos 13 anos até 15 anos atrás.
Então não aconselho corrida para ninguém, tá? A não ser corridinhas leves, só para dar nada de... Hoje eu treino só com elíptico, né? Porque não tem impacto. Me arrebentei todo, mas treino todo dia. E treino Runcar, treino Xinyi, treino com meu filho mais novo, que a gente tá no mesmo local lá, entendeu? Que é um lutador fenomenal, entendeu? Então a gente treina todo dia, sabe? E não vem com essa história. Eu nunca vi isso aí. Eu nunca vi. Fui famoso no enraizamento, cheguei a segurar, não de aluno, tá? Porque aluno é fácil de você induzir ele mentalmente. Sim. Eu cheguei a segurar num campeonato, numa demonstração pública, mais de 15 pessoas me empurrando no enraizamento, em fila. Entendeu? Segurei. Fazendo enraizamento e tudo mais, que é real, isso é real. Sim. Entendeu? Eu tenho um falecido amigo meu, que foi meu professor de acupuntura, dava aula de Qigong, e foi meu aluno de Kung Fu, que um dia eu fui visitar ele na aclimação, ele estava dando aula no Parque da Aclimação, aí ele me apresentou lá, tudo mais, aí ele falou assim, ele cometeu um erro muito grave, ele mandou fazer uma fila, e botou a mão no primeiro assim, ficou todo mundo um apoiado nos outros, nas costas, né, um de cada um, e ele fez um movimento assim, caiu todo mundo, e eu... Aí ele falou assim pra mim, ele ficou meio assim, falou assim, era pra cair? Ah, ninguém me avisou, né? Não, se tivesse avisado, eu tinha caído também, né? Pra dar uma... Dá moral, né? Pra dar aquela, né? O conjunto fica coerente, né? Entendeu? Então, não funcionou. Aí ele começou a ficar assim, ele falou assim, é que você não tá com os canais desbloqueados. Eu falei, claro, eu não tô, né? Eu treino Kung Fu de Tai Chi há 40 anos. Essa molecada que começou há um mês já tá tudo com o canal desbloqueado. Os meus estão todos bloqueados ainda. Você tá entendendo? Essa é a mistificação que eu não suporto. Essas mentiras, porque isso depõe contra a arte. Porque esse indivíduo que eu tô falando agora, que tá derrubando os alunos com o poder da mente, tá virando uma piada. Meus amigos de outras artes marciais, que eu tenho muito amigo de outras artes, me ligam tirando sarro. E aí? E aí, esse é o Kung Fu? Você também faz isso? Sabe? E aí? Eu falei, mano, não tem nada a ver com isso, hein? Me tira Dessa, né? Me tira dessa, entendeu? Não me vem com essa história, não. Porque isso aí depõe contra. Tem um canal no Instagram lá, um canal no Instagram que é só de tirar o sarro disso. E o cara aparece lá, os caras tirando sarro. O canal já é estrangeiro, já estão tirando o sarro dele lá fora, pô. Sabe? Que vergonha isso pro Kung Fu brasileiro, gente. Acaba com o Kung Fu. Entende? Acaba com a nossa modalidade. Quando eu fazia spy com o Paulo Zorelli, eu tentava usar Tai Chi na hora que ele tava me socando. Servia pro relaxamento. Quando você mais relaxa, menos dói, né? Dói, exatamente. Dói menos, você tá meio maleável, então você toma umas pancadas. Mas eu tentava, eu não usava. Quando eu via aquelas mãozonas lá, falei, caramba, então vou tentar parar ele com poder na mente. Não parava, pô. Aquele gigante enorme não parava. Entendeu? A mão tava sempre no nariz. Ainda mais boxeador do Pirelli, né? O cara tinha uma técnica imbatível, né? Então essas coisas elas não são reais. Isso depõe contra a arte. Por que eu falei que a arte marcial filipina, na minha opinião, hoje é a mais praticável na realidade? Porque trabalha com faca. Trabalha com bastão. Entendeu? É aquela história. Você vai ensinar uma mulher vai treinar, quero aprender arte marcial, quero aprender a me defender. Eu falei, então vamos fazer Kali. Eu quero fazer Kung Fu. Não, vai fazer Kali. Mas por quê? Porque você tem que usar faca, filha. Você quer se defender de um homem, de um agressor? Você tem que usar com o quê? Você quer mesmo? Você tem 1,50 m? Quantos quilos? 56 quilos? Um agressor de 1,90 m com 110 quilos. Vai fazer o quê? Entendeu? Não é real. Mas vai usar o Tai Chi, vai esquivar, o cara pula em cima, joga ela no chão, e aí? O que vai fazer ali? Se ela for uma praticante de Jiu, ainda pode ser que ela consiga fazer uma outra coisinha ali, mas na realidade, a realidade é outra. Ela puxa uma faca e acaba com a luta ali. Entendeu? Ela puxa uma faca e acaba com a luta, e ela consegue se livrar, da agressão. Então é melhor, eu acho assim, melhor mulher aprender a lutar faca primeiro. Homem também, diga-se passagem, né? Diga-se passagem, entendeu? Então é realidade. Aí o Krav Maga. Bom, legal, o Krav Maga é legal. O Kapap, né? É legal, né? Mas também, o que é legal? É o Krav Maga militar, o que eles fazem lá em Israel, nos grupos militares. Entendeu? E alguns praticantes mundiais, mas você vê às vezes um treinamento de academia que é também meio que enganoso, né? Ilude o aluno, ilude o praticante. Eu vou ser atacado por uma faca e vou me defender. Não façam isso, pelo amor de Deus. Nossa.
Uma criança de 10 anos com uma faca na mão é perigosa. Sim. É melhor você ter um bastão para manter a criança afastada de você. Uma criança nervosa com uma faca na mão, com 10 anos de idade. Não, eu sou praticante de arte marcial. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal, né? Entendeu? Não é assim que a coisa funciona. A gente tem tido até alguns casos aí, infelizmente, de lutadores famosos que acabaram subestimando o adversário, né? Às vezes chega alguém que fala assim pra mim: eu vou aprender a me defender na rua contra um cara grandão? Eu falo, não. É complicado. Aí a pessoa fica assim, fala assim, por quê? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Qual é a garantia que o cara que treina futebol, que ele vai marcar o gol? Ele treina pra marcar o gol, mas ele vai conseguir marcar o gol? Eu não posso garantir que ele vai marcar o gol. A mesma coisa, que eu te ensinar uma luta, vou te ensinar que socar, chutar, mas eu não sei em que ambiente você vai estar, qual o estado emocional que você vai estar, eu não sei se você está de salto alto, se for uma mulher, eu não sei quem é o cara, se ele é grande, se ele também sabe lutar, eu não posso garantir para você. Não dá para ter esse tipo de Então certeza. acho que o que o senhor fala não é polêmico, eu acho que é a realidade, é falar a verdade sobre arte marcial. Um amigo meu falava o seguinte, quando ele era também chamado de radical, ele falou assim, radical é quem segue a raiz das coisas. Uhum. Eu não sou intransigente, é diferente ser intransigente do que ser radical. Uhum. Radical é aquele que segue a raiz das coisas. O que é a raiz da arte marcial chinesa, tailandesa, japonesa, coreana, vietnamita, filipina? A raiz é o combate real. Uhum. Entende? Então eu sou radical, né? É o combate real. Nós estudamos o que talvez seria, hipoteticamente, você ainda tem uma facilidade, você tem uma linhagem de família que vem o mesmo, então aquele teu mestre aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai. Entendeu? Então meio que você tem então você mais ou menos você tem uma certeza, uma garantia de que o que você está aprendendo está ligado a uma raiz, mas isso também existe nos outros estilos de Kung Fu, no Hung Ka, tem a linhagem do Lan, claro. tudo mais, a gente tem, né? Mas eu acho que também estilizou, acabou estilizando, porque tem os Toi Chas no Kung Fu, né? No Hung Ka, estilo do Sul, tem o Toi Cha, né? E outros estilos também tem, né? Que a gente chama de Toi Cha em cantonês, né? Os Toi Chas, eles são totalmente estilizados. Só que a gente estuda o Toi Cha como se fosse uma luta real, para tentar entender, porque se aquele Toi Cha foi ensinado por um mestre, que ensinou o mestre que o outro ensinou, tem Toi Cha hoje no Hung Ka que a pessoa que criou morreu agora há pouco tempo. Então não é uma coisa tão antiga. Mas ele é de uma raiz mais antiga. Então como é que ele enxergou? Então ele enxergou aquilo, então você tem que... Mas aquilo ali está oculto. O chinês ele tem por norma, ele não deixa as coisas claras. Ele oculta as coisas. Então você tem que desvendar. Você tem que esmiuçar. Isso é gostoso, eu gosto disso. E sabe que o grão-mestre Léo Imamura, quando esteve com a gente, ele falou algo aqui muito importante. Ele falou que praticar Kung Fu, a gente não tem que se preocupar com aplicação. A gente tem que se preocupar com investigação. Investigar os movimentos, ou experimentar os movimentos, as possibilidades de aplicação numa dinâmica real. Então não é se preocupar em decorar como é que eu vou aplicar o soco aqui, então você bloqueia aqui, faz isso. Isso é uma coisa. Mas para além disso tem essa investigação de toda a movimentação e da possibilidade infinita que tem. Quando eu estava treinando com o mestre Sai, eu já estava mal da perna, já tinha assim um pouco mais de lesão. Então o que eu fazia? Eu levava o Ulisses, meu filho mais novo, para apanhar dele, para não ter que eu apanhar, né? Para que né? Sim, tá certo. Para que serve o filho? Sabe. Entendeu? Aí eu pedi para o mestre, eu não vou falar de todas as técnicas, mas eu pedi para ele me mostrar a aplicação da serpente do Xingyi. E a serpente, né? Então ele falava que a serpente é isso aqui, é o movimento da serpente. Então o que era a serpente? Nada mais era que a técnica da serpente, não tem nada de serpente do Xingyi, não tem nada a ver com serpente. Ele entrava na diagonal para entrar com o corpo todo, como se fosse... O mestre Sai, ele, puxa vida, deve ter 1,67 m, entendeu? Talvez uns 65 quilos, 66 quilos, um pouco mais talvez. E o Ulisses, ele é forte, né? Meu filho mais novo, ele é assim, forte, ele já foi lutador também, de Sanshou e tudo mais. Ele deu uma entrada, assim, ainda bem que lá na parede, lá tinha uns colchonetes, ele deu uma entrada no livro, ele fez o polícia mandar, ele só saiu e entrou, assim, foi um negócio, entrou com o corpo todo, assim, com o ombro,
como no Tai Chi também, né? Sim, sim. O Kao, né? Entendeu? Ele deu uma entrada assim que foi uma coisa assim impressionante, meu. O Ulisses falou que o Ulisses me reportou depois, foi a sensação de um caminhão uma trombada nele, no... né? Entendeu? Uma coisa assim absurda, né? E o cara só fazia I-Train, só fazia San Juan, né? Só fazia San Juan o dia todo lá, né? O treino dele era esse, né? 6, 7 horas por dia. 6, 7 horas por dia. Entendeu? Então a gente eu vi coisas reais. Entendeu? Porque eu tava lá treinando e vi coisas reais. Então, a arte marcial chinesa tem isso, tem essa aplicabilidade. Entendeu? Eu vi coisas reais, como você também já deve ter visto, você também já viu. Entendeu? Você está treinando com o mestre de Taiwan. Taiwan, eu acho que hoje eu prefiro o Kung Fu de Taiwan que da China continental. Entendeu? Eu acho que está mais na raiz ainda, né? Não teve tanta influência. O mestre Sai, ele era um praticante, mas também era de pai. O pai dele era mestre, sim. Também era de família, né? Mas ele, por exemplo, ele não sabia o que era roncar. Então eu sentia que ele menosprezava. Para ele roncar a Nanchen. O que ele via nos campeonatos, que ele via. Ele não tinha conhecimento. Na China, é engraçado, no próprio país eles não têm contato com aquilo que tem no país deles mesmo. A gente sabe muito mais a respeito dos estilos do sul da China do que com o chinês que mora em Pequim. Até porque lá na China ninguém pode praticamente estudar quase nada ali, né? Tá meio que bloqueado a informação. Mas ele não sabia. Então ele olhava para mim e falava assim, você faz, né, roncar, né? Ronchar, né? Ele não sabia, para ele era como Nanchen. Aí eu falava de linha de ferro, ele não sabia do que se tratava, então eu sentia que ele não dava o valor. Porque para ele Kung Fu era energia, quando você tem energia para aplicar. Kung Fu é força, ele falava. Entendeu? Kung Fu é força, só que ele não entendia que o meu sistema do Sul também é baseado em muita força. Entendeu? Muita força. É um estilo interno também, entre aspas, né? Sim. Já que eu não acredito nesse só estilo interno, né? É um estilo que pratica muito a energia interna. Aí sim, entendeu? Energia yin, yang, né? Isso sim existe. Entendeu? Eu não acredito em estilo interno. Eu acredito em estilos que praticam energia interna. E o Runkai então ele não entendia. Então eu acho que hoje a gente encontra muito mais praticantes com a visão mais global em Taiwan do que na China comunista, na China continental, vamos dizer assim. Sim. Certamente a gente vai fazer uma parte 2 nossa. Num outro momento. Mas eu queria aproveitar aqui e fazer para essa câmera aqui, diretor? Agora para aquela ali. Entregar aqui para o mestre um presente. Poxa, adoro ganhar livro, hein? Um presente. Esse é a segunda edição do livro do meu Shifu Chen Zichan. Opa! Um trabalho aí feito num coletivo de pessoas que nos ajudaram a traduzir do chinês / inglês para a língua portuguesa. Tem a diagramação maravilhosa do queridão aqui, do Igor. Muito Espero obrigado, que o mestre adorei, aprecie a leitura. Amei. E entendeu? Muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Eu fiquei com a sensação de que essa conversa hoje aqui, esse episódio, e o mestre ilustrou bem com essa aplicação do movimento da serpente, eu senti como se fosse como se eu tivesse levado essa aplicação. E eu imagino que quem está nos assistindo, espero também que tenha sentido isso, como se essa trombada aí, esse caminhão, de maneira positiva, evidentemente, né, nessa perspectiva de chacoalhar todos nós, enquanto praticantes, estudiosos da tradição marcial chinesa, para pensar fora além e sobretudo para sair desse místico que o mestre falou bastante, que é algo que a gente sempre fala aqui também. Que bom. Então agradeço demais a presença. Né? Eu que agradeço, primeiramente o convite de vocês, adorei, foi muito boa essa experiência, gostei bastante. É o meu segundo podcast, eu só tinha tido uma experiência anterior. No outro foi um professor de educação física e não me deu nada de presente. Tava com os potes de whey protein ali em cima, eu falava assim, meu whey tá acabando. E nada, não ganhei nada. Então adorei o livro, muito obrigado aí, foi muito bom. Foi muito bom principalmente saber que nós estamos entre praticantes também, né? E que vocês já me conhecem há muitos anos, né? Vocês eram todos meninos na época. Somos alunos do mestre. Sabe? Então, puxa, para mim é muito gratificante isso. Sabe, restabelecer esse convívio com a gente. Foi ótimo, muito obrigado e agradeço bastante. E olha, muito sucesso para vocês. Vocês merecem, porque o trabalho de vocês é muito bom. Vocês merecem que o podcast de vocês dê um estouro.
que chegue a ser maior que esses flow da vida aí. É isso aí. Opa! E tem uma forma para isso acontecer, né? Se o pessoal aqui embaixo se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, comentar. Essa história toda aí que vocês já sabem. Exatamente, muito bem. Não, acho que a gente tem uma gratidão enorme assim, a todos os professores, mestres que vieram aqui. Já, né, agradeci o senhor aqui antes da gente iniciar. Enfim, acho que é uma forma da gente até... Acho que agradecer esses anos que todos os mestres, né, o senhor, o mestre Léo, que vieram aqui, estão aí na batalha. Acho que trazê-los aqui é uma forma de contemplá-los, né? Nossos né, antecessores. de agradecer, escutar a história, né, de vocês. Acho que todo mundo tem que aprender, a gente tem muito que aprender. Enfim, acho que eu brinco que assim, o número 1 não é o número 1 à toa, né? Quando eu digo número 1 dos mestres mais antigos daqui, né? Esse é um título da própria confederação, entendeu? Que reconhece assim a minha antiguidade dentro da arte, entendeu? Sim. Entendeu? Provavelmente se tinha algum brasileiro anterior a mim, não pratica mais, ninguém conheceu. A gente não dá para saber isso também, né? Sim. Não dá para saber, porque, né? Mas assim, dando continuidade, eu sou considerado o mais antigo. Mas o que isso... Mas acho que deixa... Tem de vantagem nenhuma. Mestre, eu sou aquele lá mais velho. Mas deixa pra gente, na verdade, todo o material pronto, né? Pra gente, assim, no exército você fala o número baixo é o linha de frente ou o combatente, né? Então, os mestres que vieram aqui, que estão, né, que fomentaram o Kung Fu brasileiro, né? Então, pra gente aqui mais jovem, quer dizer, tá tudo pronto ali. O que eu falo sempre pros meus alunos, qual que é a diferença do mestre pro aluno? O mestre é aquele que errou mais, entendeu? Como ele errou mais, ele tem mais experiência em errar. O aluno ainda não errou tanto, então ele ainda tem que errar bastante ainda para chegar no mestrado, entendeu? Maravilhoso. Acho que com essa frase filosófica e profunda, acho que a gente fecha esse episódio e já deixamos aqui um convite ao mestre. Já aceito de antemão. Então Opa! maravilha. Então teremos aí certamente um episódio 2 com o mestre. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Irmãos, obrigado. aí, companheiros. E é isso aí. Valeu. Não sei se tem um hábito de aplaudir depois. Mas agora vai ter.